Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre Bluetooth, ferramentas de operações. Hoje é a nossa segunda aula de pfSense. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o Captive Portal. Mas antes disso, nós vamos fazer uma configuração, tá, na nossa rede, aqui na nossa VM. Lembrando, pessoal, que eu estou utilizando uma VMware. O software de emulação, né, o software de virtualização que eu estou utilizando é a VMware. Eu sei que funciona, tá, na Oracle VirtualBox, mas eu não fiz, e também no Hypervisor, que eu também não fiz, mas eu sei que funcionam em todos eles, tá? Mas eu tenho preferência pela VMware. Nós vamos agora editar as configurações de rede, a nossa rede virtual. Para isso eu vou lá em Edit, Virtual Networks, ok? Editor. Eu vou pressionar aqui Change Settings. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas redes aqui, 3 host only, uma bridge e uma net. Bom, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos criar uma rede host only, então eu vou adicionar aqui. Vou selecionar qualquer opção que eu tenho do 4 ao 19 e vou pressionar OK. Quando você pressionar OK, ele vai ser adicionado aqui. Eu vou fazer e depois eu apago. Pode ser. Ó, ele vai inicializar e ele assinou aqui uma faixa de subrede para a minha VM host only. Ok? Pode ver que ela está selecionada aqui, ó. Eu vou desselecionar essa caixinha de seleção e vou deixar desse jeitinho aqui, tá? Eu vou apagar aí. E aqui no bridge, por exemplo, eu tenho aqui o nome da rede, o tipo e a conexão externa. Essa é para minha rede WAN, tá? Então aqui, ó, eu vou selecionar o meu adaptador. Eu posso deixar no automático, só que eu prefiro deixar na minha placa de rede wireless aqui, ó, tá? Então eu vou fazer isso. Depois eu vou em aplicar, ok? E depois em OK. E aí você volta lá para a sua VMware. Agora aqui no pfSense nós vamos em Settings. No adaptador de rede, a primeira opção, o primeiro adaptador deve ser o Bridge, tá? A opção replicar o estado físico de conexão, ou seja, replicar a conexão da rede física. A segunda opção nós selecionaremos o Custom e a VMNet que nós escolhemos antes, tá? No meu caso seria o 7 ali que eu tinha feito. Só isso. Depois disso dá um OK e pronto. No Windows, que é a nossa máquina cliente, é a mesma coisa. Só que nas configurações redes, nós vamos ter apenas um adaptador e esse adaptador vai estar customizado, também Custom Specific Virtual Network, ou seja, uma rede virtual específica, e vamos selecionar o host only que nós criamos, tá bom? E aí dá um OK, ele vai faça isso com ela desligada, tá? Para não precisar reiniciar a máquina, tá? E aí vocês vão ver que ela vai ficar assim, ó, o DHCP do WAN tá aqui, o IP, e o LAN está aqui, tá? Você pode também tentar dar um ping nela, né? Por exemplo, vou dar um ping ali, ó, 8.8.8.8 é o endereço do Google, tá? Vou dar um enter ali, ó, ele está respondendo, tá vendo? Então quer dizer que eu tenho internet aí na minha VM. Vou voltar aqui agora para o Captive Portal. Bom, vamos lá. Como funciona, tá? Aqui é o meu painel primário. Aqui eu tenho um status, né, da rede, tá? O tráfego, os gráficos de tráfego, tá? Rede WAN e rede LAN. Para o meu Captive Portal, por exemplo, eu vou vir aqui em Serviços, Captive Portal. Perdão. Eu vou apagar isso aqui porque vai dar conflito. Tá? Bom,
Para que serve um Captive Portal? Vamos lá. Vamos supor que nós estamos fazendo um trabalho para um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade tem a necessidade de os usuários fazerem login para conseguir acesso à internet. Perfeito. Por quê? Vamos lá. Escritórios de contabilidade, normalmente eles têm muitos arquivos, né, de cliente, informação de cliente. E eles visitam muitos sites governamentais, às vezes sites de dicas na internet, de ajuda, esse tipo de coisa. É um controle de acesso, tá? Para que uma pessoa não autorizada não faça besteira. Por exemplo, quem já se hospedou em hotel, né, que tem aquele controle de acesso, você precisa colocar o número do seu quarto e aí o seu documento, ou o número do seu celular, ou se não uma senha que é passada pelo próprio hotel, ou se não apenas uma senha. Ou na universidade, né? Essa semana até fui na universidade, lá teve isso. Eu tive que colocar o RA e uma senha, e a senha que eu uso no portal da faculdade, da universidade. Então, em escolas tem isso, principalmente escolas particulares, eu já fiz implementação disso. Quem viaja de avião também sabe do que eu estou falando. Muitas vezes algumas empresas de transporte de viação, né, que é a empresa de rodoviárias, empresa de ônibus, coisa assim, também tem esse tipo de autenticação na rede deles, principalmente dentro do ônibus, muitas das vezes, que você tem que colocar ali o número do seu ticket, né, da passagem, e aí uma senha, um documento, qualquer coisa assim. Bom, é utilizado? É muito, muito utilizado, tá? Principalmente em universidades, hotéis, né, é muito utilizado. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre de como dar um bypass nesses Captive Portals, tá? Eu vou colocar lá no vídeo, lá no canal, de como dar um bypass, né, nessas autenticações. Mas hoje nós vamos configurar isso aqui. Bom, vamos lá. Então, o Captive Portal é uma forma de controle de acesso à rede. Não a rede LAN apenas, mas para acesso à internet e coisas assim. Tá? Então vamos lá, estamos aqui, vou criar um add, vou clicar no add, vou dar o nome para minha rede, LAN. Vou colocar aqui PT, tá? De português. Access Control PT, assim, português. Desculpem, aí. Beleza, eu vou dar ativar esse Captive Portal. Tá, aqui agora eu tenho algumas opções aqui. Descrição, as interfaces. Bom, como eu falei, nós vamos fazer para LAN, mas o appliance da pfSense, por exemplo, quer ver? google.com pfSense appliance. Ok, perdão. Deixa eu ver se ele já tem algum que já vem aqui com Wi-Fi. Tem um que vem com Wi-Fi, tá? Com wireless, na verdade, né? Wi-Fi não existe, vamos colocar aí assim, desse jeito. Wi-Fi, ó. Vou colocar assim só para ver. Tá? Eles vêm com interno, esses daqui. Tá? Aí, ó. Appliance do pfSense. Tá? Ele vem com interno, tá vendo? Mini pfSense também vem com 4 antenas, ó. pfSense, as antenas do pfSense são antenas comuns, tá? Antenas normais. Ó, ele vem assim, ó. Ó. Tá vendo esse adaptadorzinho ali? Você encaixa a antena e já era, tá? Bom, você pode configurar também, então, o WAN, mas hoje nós vamos fazer com o LAN. Aqui, conexões, o máximo de conexões simultâneas, né? Quantos usuários podem simultaneamente
conectar a minha rede? Bom, vamos supor que eu trabalhe numa escola. Se eu colocar 500, 600 alunos vão ficar sem internet, até mais, né? Então, eu tenho que colocar de acordo com a necessidade do meu espaço, do meu ambiente. Vamos supor que eu trabalhe para um hotel. Poxa, hotel tem mais milhares de por dia, são várias pessoas que passam por dia num hotel. Então, depende do tamanho do hotel, obviamente, né? Onde fica o hotel, e, enfim. Mas vamos botar aí 600, 700 pessoas num hotel. Se eu colocar para 50 pessoas, 550 vão ficar sem internet, vamos colocar, né? Então, assim, ó, eu coloco uma quantidade que seja realista com a velocidade da minha internet e também com a quantidade de acessos que eu vou ter por dia. Não adianta eu colocar 50 para 1000 pessoas. 950 vão ficar sem internet. Então eu vou colocar assim, eu vou colocar como 10, porque a minha rede é pequena, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos, tá, beleza. Tá? Então vai funcionar. Aqui, o tempo é quanto tempo após a falta de atividade, ou seja, quanto tempo após estar inativo o tráfego na rede entre o equipamento, o dispositivo do cliente e a rede, ele vai ser desconectado. Ou seja, depois de 5 minutos, se ele não estiver utilizando a rede, ou seja, só conectado, mas sem uso, não estiver assistindo algo no YouTube, não estiver navegando, não estiver trafegando dados, coisa assim, ele será desconectado da rede. Aqui, após quanto tempo logado na minha rede, ele vai ser desconectado. Por exemplo, eu tenho um cliente, eu trabalho numa contabilidade, ou estou fazendo serviço para uma contabilidade, e essa contabilidade ela recebe muitos clientes, tá? Então, assim, eu tenho um cliente que vai fazer uma visita lá hoje e ele vai ficar lá 5 horas pelo menos. Então, assim, eu posso configurar para 10 horas, 5 horas, 2 horas, 3 horas. Eu posso ter várias configurações. Por exemplo, vou colocar aqui como 5 horas. Beleza, ele deu 5 horas, cai, ele vai ter que se reconectar. Perdão. Então, assim, após 5 horas ele tem que se reconectar na rede. Mas eu também posso fazer pelo tráfego. Por exemplo, o cliente ele tem ali o máximo de 4 gigas de tráfego, tá? Em megabit, então tem que colocar 4000. Ou seja, ou 4096, né? Vou botar aí para ninguém ficar me criticando depois. Coloquei 4096. Quando der 4 GB, ele cai da rede e tem que se reconectar de novo. Não vou colocar nada agora. Aí tem aqui pass-through credits per MAC address, ou seja, passagem, né, ele vai ter créditos ali para utilizar. Enquanto ele tiver aqueles créditos, ele não precisa fazer mais login na rede. Por exemplo, eu tenho um usuário que vai ter 7 créditos. Essa contagem só começa a ser validada após ele fazer o login com sucesso. Passou o primeiro login, beleza, ele vai se conectar. Na segunda vez que ele se conectar na rede, ele não vai precisar. Na terceira vez, ele não vai precisar. Na quarta vez, ele não vai precisar. E por aí vai até chegar à 7ª vez, onde ele vai ser a última vez que ele vai fazer o acesso e depois ele vai precisar fazer o login novamente. Eu também não irei colocar. E aqui é o período que ele deve aguardar em horas para restabelecer os créditos. Posso colocar aí 24, 48, posso contar de uma semana. Tá, então 48, 2 dias, 4, 96, 6 dias, não, 4 dias, vai dar isso, 96, 130, vou botar 130 horas aqui, tá, depois de 5 dias aí, para ele se reconectar novamente, tá, então esses créditos vão voltar, vão se restabelecer, tá? Para mais 7 vezes. E depois novamente, e depois novamente, e assim por diante. Eu também não vou colocar tempo,
porque não precisa. Ó, reset link wait, o tempo de espera, tá? Eu não vou ativar. Aqui, ativar uma janelinha de pop-up de logout, ou seja, quando acontecer do logout, abrir uma janelinha de logout, você está sendo desconectado da rede, blá 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 blá, coisa assim. Não, fazer nada disso. Bom, aqui nós temos o Pre-Authentication URL. Tá? Eu vou selecionar o pfSense, ou seja, se ele não souber para onde enviar o usuário depois do login, ele vai enviar para o pfSense. Tá? Mas eu vou colocar aqui no depois da autenticação uma URL que vai ser o Google. Melhor, eu vou pegar o pfSense também. Tá? Nos outros dois eu fiz com o Google, mas eu vou fazer com pfSense em português. HTTPS pfSense.org. Tá, ele vai direcionar para o pfSense. Mas eu quero botar o site da minha empresa. Coloca o site da sua empresa, meu amigo. Coloca o Facebook, coloca o que você quiser, não tem problema nenhum. Tá bom? Desde que seja permitido pelo seu chefe, fique à vontade. Só não vai me colocar um Pornhub aí, né? Pelo amor de Deus. Aqui. Uma URL com mensagem de MAC address bloqueado, ou seja, nós podemos criar uma página específica com uma mensagem falando para o cliente que o MAC address dele está bloqueado, ou seja, se eu tenho no meu firewall bloqueio via MAC address e o MAC address dele não está nessa lista, eu posso simplesmente redirecionar ele, criar uma página bem legal falando, sentimos muito problema, mas você não está apto a conectar-se na rede. Motivo: o seu MAC address não faz parte da nossa lista. Ponto final. Aqui, preservar o banco de dados do usuário? Não, eu não vou preservar porque toda vez que ele desconectar, o usuário tem que fazer login novamente. Ou seja, ele vai ser desconectado. Se não fizer isso, ele não é desconectado. Tá? Aqui, logins simultâneos. Disable não permite logins simultâneos por usuário ou voucher. Aqui, sem restrições para o número de logins por usuário que serão aplicados, ou seja, eu posso pegar um equipamento 2, 3 e 4 e fazer login. O que não se deve porque pode dar para uma empresa, né, vamos supor, o Batman fez login no AD e aí o Superman vai lá e faz login na rede com a informação dele. Ele vai ficar logado em quantos computadores, cara? Então eu posso fazer uma ou várias, tá? Eu vou deixar em múltiplos. Aí aqui last login, apenas o login mais recente ou o voucher, né, vai garantir aí tal que o último login será desconectado e por aí vai, tá? Aí eu tenho MAC filtering. Nós podemos fazer filtro pelo MAC address, como eu falei, se nós tivermos uma lista, coisa assim, podemos fazer isso, mas eu não vou fazer agora. MAC auto entry. Quando ativado o MAC pass-through entry, vai automaticamente adicionar esse usuário após o sucesso da autenticação. Ou seja, o usuário com aquele MAC address, ele não vai precisar fazer login ou se autenticar nunca mais. Tá? Eu acredito que não é uma boa ideia. Eu acredito que não é uma boa ideia porque a gente não vai conseguir controlar ele direito aí quando faz login ou não. Bom, podemos fazer restrição por velocidade, tá? Aqui, ó, o default download vou colocar para 512 e 256 para upload. Se o cara quiser subir um filme, qualquer coisa, ele vai sofrer um pouco, mas faz parte de QoS, né, de controle aí de qualidade e controle de banda. Eu acredito que é uma das coisas muito importantes você ter isso, porque dependendo, tem gente que passa o dia inteiro no trabalho fazendo download de filme ou assistindo filme. Então, né, esse tipo de coisa ajuda muito a controlar. Acaba dando meio que um desânimo ali para a pessoa que está tentando fazer. Bom, Captive Portal Login Page.
Opa, passei um aqui. Aqui. Nós podemos utilizar uma página customizada, ou seja, uma página nossa mesmo, de HTML direcionando para um PHP. Aqui, ó. Tá? Ó, aí o tipo de input aqui, ó, você coloca, né, essas é um exemplo, né, que você tem que fazer aí. Então assim, aqui, ó, tenha certeza de incluir o post no portal Actions, tá? Aqui. E aí ele vai fazer a autenticação lá pelo servidor, mas você pode criar uma página personalizada em HTML. Tá? Aí aqui, ó, página de erro e logout page content, ou seja, você pode criar página para tudo aí, o que eu não vou fazer agora não. Aí aqui nós temos display custom logo image, ou seja, eu quero colocar a minha logomarca ao invés da logomarca do PFSense. Manda brasa, vai lá e coloca a sua logomarca ao invés da marca do PFSense. E você seleciona aqui a imagem. Display, mostrar uma imagem customizada de background. Também dá para fazer. Você quer fazer, vai lá e faça. Termos e condições. Quando o usuário vai usar a rede, ele vai ter ali termos e condições. Ele não pode falar que ele não foi avisado das condições. Você tem direitos e deveres, então cumpra, né? Você pode fazer isso também. Bom, e a autenticação, modo de autenticação. Vamos lá. Use as authentication backend, usar como backend, ou seja, fazer o login com o usuário, ó, vai forçar a página de login ser mostrada e autenticada pelos usuários usando login e senha ou voucher, tá? O none não vai ser, ela vai mostrar a página, mas simplesmente um botão de accept, ou seja, submit, né, que é o botão de envio. Você aceitou aquilo ali e pronto, não precisa fazer login e senha. O que eu também não recomendo para uma rede ser mais controlada. E o Radius MAC Authentication. O método vai tentar fazer login nos equipamentos usando o MAC address desses dispositivos, sem mostrar uma página de login e senha. Ou seja, você não vai ver uma página de login e senha, mas simplesmente ele vai tentar autenticar usando o login e senha. Eu vou deixar o padrão de usuário e senha, tá? Modo de autenticação aqui, eu posso criar e vou selecionar o local database. Pessoal, veja bem, eu vou selecionar aqui, vou mostrar para vocês uma coisa. Ele abriu um secondary authentication server. Não façam, não cliquem aqui, porque você vai adicionar 2 formulários de login e senha na página de login e não precisa. Simplesmente seleciona Authentication Server, Local Database. Isso aqui vai abrir, é normal, não precisa clicar aqui. Agora, a página de voucher, que eu vou mostrar para vocês rapidão lá. Ó, eu vou ativar aqui a geração, é rapidão, tá? Não vou perder muito tempo aqui. Aqui, ó, o voucher gerou ali a chave e tal. Aqui os caracteres que podem ser inclusos, o tamanho e tal. Aqui o checksum, o número mágico, que é o número de aquela senha tal, o número do voucher. E aqui uma mensagem de voucher inválido ou voucher expirado, tá? Vou fechar aqui porque eu não quero ativar. Beleza. Agora, reauthenticate users. Reautenticar usuários todo minuto? Não, não precisa, não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade, tá? E aqui, Local Authentication Privileges. Apenas usuários e grupos com Captive Privilege Set. Ou seja, os usuários só vão poder acessar se ele estiver lá na configuração a permissão e o privilégio configurado, tá? Vou subir aqui, deixa eu editar isso aí, maluco. Description tal, tá lá nos usuários, viajei. Beleza? E aqui para ativar o HTTPS, nós não temos um certificado, então não vou fazer isso agora. Vou clicar em salvar. Beleza, salvou. Não tem nenhum aqui.
Ó, ele já apareceu a mensagem aqui, ó. Você precisa logar na rede antes de acessar a internet. Se eu tentar acessar a internet, ele não vai nem por Cristo. A minha rede continua conectada, mas eu não consigo acessar a internet. Eu não consigo navegar em sites da internet. E quando eu abro o login e senha, ele me aparece isso aqui. Tá? Poderia colocar uma imagem de fundo aqui, como eu falei. Poderia colocar uma logo aqui também. Tá? Beleza. Ah, mas agora como é que eu faço para acessar a internet? Como é que eu faço para o meu usuário acessar a internet se eu não tenho usuário? Simples. Nós vamos em System, User Manager, e aqui eu já tenho 2 usuários. Eu vou adicionar um novo usuário. Ó, aqui tem a opção aqui, ó, para vocês verem. Disabled, quer dizer que o usuário não vai poder fazer login na rede, mas eu vou criar um outro usuário aqui. Ok. Aí, Roman, ok. Aqui, a data de expiração. Vamos supor que nós temos pessoas de uma empresa terceirizada trabalhando na nossa rede. É uma empresa de consultoria, precisa ter acesso à nossa rede. Nós precisamos colocar uma data limite, né? Uma data que vai expirar o acesso daquela pessoa na rede. Pode ser uma semana, o projeto vai demorar 3 meses, podem ser 3 meses. Eu vou colocar até amanhã só porque, né? Ó, é só isso, tá? E aí eu vou pegar esse cara aqui, vou customizar ele. Não vou customizar nada. Vou pegar ele, vai ser membro do grupo de redes. Eu posso criar vários grupos aqui, vários grupos de acesso. E esse cara vai pertencer a essa rede, tá? Aí aqui ele não vai gerar o certificado, tá? Porque não tem. Deixa eu ver o que mais aqui eu posso configurar. Beleza. Default user, username, expiration date. Ele é membro da. Beleza. Vou dar um save, tá? Vou vir aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Romanov. Aqui. Privilégios. Eu vou adicionar um privilégio para esse camarada, que vai ser o Services Captive Portal. Ok? E vou dar um save. Pronto, salvou. Ele tem o privilégio, tá, de acessar a rede apenas do Captive Portal. Vou tentar resetar isso aqui, vamos ver se ele vai. Ele não vai nem carregar, ele vai dar erro. Ó, eu vou fechar isso aqui. Ó, ele está me pedindo aqui, eu vou já entrar então com o login. E voilá, ele acessou e aí ele mandou o cliente para aquela página que nós configuramos antes. Tá bom? Bom, então é isso. Hoje foi sobre o Captive Portal. Então, essas configurações. Se você seguir todos os passos, vai funcionar perfeitamente, sem problema nenhum. Tá? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Compartilha com seus amigos, comenta se você gostou ou não, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? E até o próximo vídeo. Lembrando que eu vou fazer agora o próximo vídeo, vai ser sobre NAT, sobre Rules e deixa eu ver aqui o que mais eu posso fazer aqui. Eu vou fazer só sobre esses 3 porque é algo mais introdutório, mais básico, tá? E é capaz de eu dar uma olhada aqui no Virtual IPs, no Aliases também, tá bom? Ou se não, cadê aqui? Pode ser no SNMP, eu vou pensar aí o que eu vou fazer na última aula de pfSense, beleza? Bom, por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.